Nós estamos em mais um episódio especial do Mês da Mulher, hoje recebendo uma grande mulher do nosso estado, a Defensora-Geral Pública, a Defensoria Pública, Carla Iasca. É um prazer ter você conosco, doutora Carla. Prazer, Seja Davi. bem-vindo, Prazer, doutora. Kennedy. A honra é minha de estar aqui com vocês. Obrigada. Hoje, nesse programa, nós iremos abordar diversos temas que têm sido adotados como ações da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Eu queria aqui pegar minha cola, pedir licença para a senhora, Uhum. para falar um pouquinho sobre os projetos que têm sido abordados pela Defensoria. Antes de começar o programa, eu conferi aqui para ver quais desses projetos eles têm sido executados e eu fiquei muito satisfeito em saber que todos têm sido realizados aqui no nosso estado. Defensoria Pública Itinerante em Ação, Oficina da Liberdade, Defensoria Pop Rua, Defensores Populares desde 2019, Vozes dos Quilombos e Interessante. Elas por Elas. Doutor, Uhum. eu queria começar por esse último que eu falei, Elas por Elas, porque eu achei um projeto assim tão interessante que a senhora estava falando aqui no off, e eu queria que a senhora falasse para o nosso público como é que funciona esse projeto. Sim, obrigada pela oportunidade de falar sobre o trabalho da Defensoria e também sobre os projetos que são desenvolvidos. Todos esses que você mencionou têm sido desenvolvidos na Defensoria Pública, especialmente desde o ano de 2019 para cá. Nas gestões do Dr. Isvaldo e também na minha gestão, né, de 2023 a 2025, e continuarão sendo de 25 a 27. E além desses, a gente ainda tem outros projetos que eu espero ter a oportunidade de voltar aqui também para explicar. O Elas por Elas é um projeto que é desenvolvido sob a coordenação da Defensora Pública Irani Albuquerque. Ela é coordenadora do sistema prisional da Defensoria, e ele é um projeto em que nós levamos atendimentos jurídicos para as mulheres que estão no sistema prisional, né, as mulheres internas no sistema prisional, e também nós levamos atendimentos de beleza, né, de cuidados. A gente leva limpeza de pele, cuidados com os cabelos, né, com massagens, enfim, são vários serviços com o intuito de restabelecer a dignidade das mulheres que estão lá, né? Muitas mulheres, ao se verem depois de serem atendidas, elas se emocionam porque muitas acabam esquecendo, né, de quem Sim, elas eram, sim, de, sim. de quando elas viviam com mais dignidade, né, e acabam resgatando a sua identidade, né? Se vendo como pessoas que são dignas de serem bem tratadas, de serem bem acolhidas, e até com mais vontade de atravessar aquele período ali de cumprimento da pena e de voltar para a sociedade, né? Com mais gana, com mais vontade de trabalhar, de restabelecer seus laços com a sociedade, com a família, que são laços que às vezes acabam se perdendo, né, quando a pessoa está privada de liberdade. Então, é um projeto em que a Defensoria leva, para além dos atendimentos jurídicos, esses cuidados Sim. para as mulheres, que nós sabemos que mulheres, quando estão no sistema prisional, muitas delas sequer recebem visitas de familiares ou Sim. dos companheiros, né? Então, nós, mulheres, temos tanta dificuldade de acessar nossos direitos e também somos, muitas vezes, vítima de maior discriminação, né? De maior separação mesmo dos laços, quando nós enfrentamos situações como essas de estar no sistema prisional. Excelente. Eu tive a oportunidade, doutora, de ver de perto esse projeto e ver a. Olha, eu fico até um pouco emocionado, gente, de falar sobre Uhum. ele, porque assim, eu não tenho nenhum parente, nem amigo no sistema carcerário, mas a gente consegue sentir a dor do que é estar ali separado de Uhum. toda a sociedade, de todas as coisas boas que você tem, que o mundo pode lhe proporcionar. E quando eu vi aquele olhar da doutora Irani de tentar resgatar um mínimo, gente, isso é muito, é um mínimo, mas é um mínimo que para elas é algo gigantesco. E a Com gente olhando certeza. aquelas fotos que estavam expostas, a gente percebe, meu Deus, cara, olhar todas elas com os olhos meio lacrimejados, como se fossem emocionadas mesmo assim, por se olhar no espelho, por ter aquela dignidade
retomada. Uhum. E eu sou um fã da Defensoria Pública. Eu, aqui, antes de começar nos bastidores, estava até comentando que estava me segurando aqui para controlar um pouco da ansiedade, porque desde quando a gente começou esse projeto do recorte jurídico, eu sempre dizia, né? Cara, o trabalho da Defensoria Pública, ela tem que ser divulgada aqui pela gente. Eu acho que é o podcast que a gente dá mais vozes para os advogados, eu acho que é o meu. Se a gente for pegar, não é o meu e do Davi, se a gente for pegar desde o primeiro episódio até agora, eu acho que 90% são pessoas que lutam por direito, porque vem dessa minha paixão pela defensoria e aí terminou contaminando, né, toda a nossa cultura no recorte jurídico. E esse projeto lá no Salip foi maravilhoso. Foi Foi. maravilhoso. A gente viu os olhos da doutora Irani quando falava desse projeto, empolgação, cara. Eram 20 pessoas na fila e a mesma empolgação que ela falava para a primeira, ela falava para a última. Não cansava, era assim, não era um roteiro, era algo mesmo assim, de expressar mesmo. Não era só cumprir o Não, protocolo, era né, algo Kevin? assim que ela tava mesmo. E contagiando muita gente, viu? É Ela muito contagiou genuíno muita isso gente. nela, né? É uma É isso. característica da Irani. Ela, além desse projeto Elas por Elas, ela coordena outros projetos no sistema prisional, como o Davi falou aqui, a exemplo da Oficina da Liberdade, a exemplo da Força Tarefa. Nós temos uma equipe que está engajada com a Irani especificamente, né, e outros defensores e defensoras que atuam no sistema prisional, e eles têm feito um trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, é uma pessoa que você poderia convidar depois para vir aqui, porque Sim, ela Ela com tem certeza. essa fala que é muito inspiradora, né? E foi a primeira vez que nós participamos do Salip e tivemos a oportunidade de, durante essa primeira participação, levar a Defensoria Pública e especialmente o projeto Elas por Elas, né? Os cartazes com as Lindo, imagens das lindo. mulheres ficaram lá expostos. No ar, Isso, segurados por cordas. Cara, tava muito exato. lindo, viu? Uma obra de arte, viu? Algumas internas nós tivemos autorização para que fossem levadas até o Salip, né? Então elas foram escoltadas e visitaram a exposição das fotos do projeto Elas por Elas, e os relatos são os mais belos e emocionantes possíveis, né? Além da Irani, outras colegas participaram. Nós levamos para o projeto Elas por Elas os defensores e as defensoras recém-nomeados, recém-empossados no ano de 2024. Então, nós tentamos também engajar, além da equipe da Defensoria, né, que já estava na Defensoria, os novos colegas que hoje estão no interior, mas que já tiveram contato com esses atendimentos e participaram. Foi muito bonito ver todo mundo participando e se envolvendo nesse projeto. Eu queria que a senhora, além desse grande projeto, também falasse de um projeto que confere dignidade às pessoas de rua. A gente sabe que são pessoas que estão à margem da sociedade e muitas vezes são invisíveis, que é o Pop Rua. O projeto Defensoria Pop Rua. Como é que ele é realizado? Como é que funciona esse planejamento? Me conta um pouquinho aí. Sim, o projeto Defensoria Pop Rua também é um projeto que é coordenado e desenvolvido por uma grande defensora, uma grande mulher, né, a defensora Patrícia Monte. Ela é nossa diretora de primeiro atendimento, e o Pop Rua é um projeto que leva os atendimentos jurídicos, orientação jurídica para a população em situação de rua, para as pessoas em situação de rua. E é interessante que esse projeto ele é feito de forma articulada com outras instituições, outros órgãos. Então a Patrícia sempre articula e as ações são realizadas, as ações maiores, né? Os atendimentos que são feitos em regime assim, de mutirão, esforço concentrado, com outras instituições, com o INSS, Sim. Com DPU, né, a Defensoria Pública da União, com a Secretaria de Segurança, Instituto de Identificação. Então, a gente procura levar os atendimentos de forma bem ampla para essa população que carece tanto de um olhar, como você bem falou, Davi. Muitas vezes são pessoas que ficam invisibilizadas, né? E o objetivo do projeto é levar também dignidade. Nós sabemos que algumas pessoas estão em situação de rua e não desejam sair dessa situação, né? Algumas desejam permanecer na rua por circunstâncias variadas das suas vidas, ou
outras, através do projeto e através de outros atendimentos, conseguem restabelecer laços familiares, conseguem passar a outra situação que não a situação de rua, né? Conseguem moradia, emprego. Então, mas esse é um projeto que é um dos mais belos que a Defensoria tem a oportunidade de desenvolver. Já desde o ano de 2019, nós tivemos também no ano passado, né, como campanha nacional da Defensoria Pública, exatamente os defensores e as defensoras em atuação, em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Então, foi uma bandeira que foi nacionalmente levantada, né, pela Defensoria Pública, e já era um projeto desenvolvido aqui que continua a ser desenvolvido. Além das ações pontuais, essas que têm esses esforços concentrados, né, nós fazemos também esse atendimento constante da população em situação de rua. A Patrícia tem uma interlocução, e a nossa diretoria de primeiro atendimento aqui em Teresina tem uma interlocução muito boa com os órgãos, né, com as demais instituições que trabalham. Ano passado nós tivemos uma ação que foi realizada lá em Parnaíba, a Defensoria do Piauí também participou, né? Nós participamos de algumas ações que foram feitas juntamente com o Poder Judiciário, que também tem um projeto destinado ao atendimento da população em situação de rua, e estamos sempre buscando parcerias e unindo forças para que a gente consiga fazer um trabalho mais presente na vida das pessoas e através desse projeto, especialmente aquelas em situação de rua. Bacana, bacana. Um outro projeto que eu acho muito interessante, Davi, da Defensoria, é sobre Vozes do Quilombos, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, porque assim, são muitos projetos. Se a gente for pegar todos os projetos, né? Eu acho que daria uns 10 podcasts aqui. E isso é bom, isso é bom. Eu queria que desse era 30 só de projetos. E a gente selecionou alguns aqui, né? Questão mesmo, porque para trazer um pouco do trabalho da Defensoria, que às vezes as pessoas acham que o defensor, ele é só advogado público, é um cara que eu não consigo pagar um advogado privado, ele vem me defender. Gente, o que eu mais admiro na realidade na Defensoria Pública não é só esse trabalho receptivo. Tô com meu direito aqui lesionado, não tenho condição de pagar um advogado, vou procurar a Defensoria. Não é isso. O que mais me admira é essas ações. É você pensar na necessidade que o próximo tem e ver como é que a Defensoria, com o mecanismo e os contatos, né, conexões que ela tem, consegue ajudar. Então, assim, cara, isso é fantástico. E eu vou até aproveitar aqui para falar sobre esse Voz do Quilombo, né? Perguntar na realidade, que é algo que eu acho maravilhoso. Eu queria que você explicasse assim para a gente o que é o Voz do Quilombo, por que surgiu, os impactos. O projeto Vozes dos Quilombos é um dos nossos carros-chefes também na Defensoria do Piauí. Ele é um projeto, é importante dizer que é um projeto hoje com uma importância nacional, né? Um projeto que inspira outros projetos em outras defensorias públicas. Ele é coordenado aqui por outra mulher. Você veja Que bacana. o protagonismo feminino na Defensoria Pública do Piauí, né? Ele é coordenado pela defensora pública Carla Andrade, que é outra pessoa, além da Irani e da Patrícia, que vocês podem convidar para cá, para o podcast, porque tem muito trabalho desenvolvido na Defensoria, e a Carla, ela se dedica tanto à prática quanto também à academia, né? Ela concluiu um mestrado, e inclusive ela foi autora de uma tese que foi desenvolvida também com relação ao projeto Vozes dos Quilombos, mas foi uma tese que ela produziu sobre a Defensoria Pública contra-colonialista, né? E foi defendido no nosso Congresso Nacional de Defensoras e Defensores Públicos ano passado, e foi a tese campeã. Então, foi a primeira vez que a Defensoria Pública do Estado do Piauí teve uma defensora com a tese que foi a primeira colocada nesse concurso de teses. E o Vozes dos Quilombos é um projeto que nasceu de uma forma muito orgânica, muito autêntica da atuação da Carla, na época que ela foi defensora pública titular lá na comarca de Oeiras. A Carla desenvolveu um trabalho, uma conexão, né, uma articulação com as comunidades quilombolas de lá, e a partir dali ela pôde
fazer o projeto, formatar um projeto que hoje ele já está bem desenvolvido na Defensoria do Piauí, né? No início foi formada uma comissão com defensores e defensoras, foram feitas várias visitas aos quilombos e hoje há uma interlocução, há um fluxo constante, né, entre a Defensoria Pública e as comunidades quilombolas. Então, é um projeto em que a Defensoria defende os direitos das pessoas que são integrantes das comunidades quilombolas, né? Houve uma atuação, por exemplo, durante o período da pandemia, auxiliando e dando suporte para que tivessem acesso à vacinação, que Sim. foi garantida pelo poder público, né? Também na defesa da educação das crianças quilombolas, né, na Sim. manutenção das escolas dentro dos territórios quilombolas, na defesa da propriedade, né, atuação nos conflitos fundiários. É um projeto assim maravilhoso. A partir dele também têm sido realizados minicursos. Então, nós já tivemos 4 minicursos realizados a partir do projeto Vozes dos Quilombos, com a participação de pessoas de todo o país, né, de todos os estados do Brasil, aprendendo sobre os direitos quilombolas, né, trocando experiências, e é interessante que esse projeto ele atrai tanto pessoas da academia, tanto pesquisadores, Sim. professores, quanto pessoas que são das comunidades quilombolas, que vêm levar também o seu conhecimento, a sua prática e os seus saberes, né, tradicionais, compartilhando conosco, né, com os juristas, com as outras pessoas da sociedade, e que tem rendido excelentes frutos para a defensoria e para a população em geral. Um projeto como esse, só pedir aqui a permissão para eu fazer um comentário. Um projeto como esse é muito importante realmente para a própria comunidade quilombola. Ontem eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que ela mora ali naquela região da Serra da Capivara, né? E nós fomos em um local que tinha um quadro enorme e eu não sabia que ele morava, né? Que ele já morou, que a família dele era daquela região. E eu falei assim, olha, no tempo de escola, eu tive 2 oportunidades de visitar e eu nunca fui. Eu tô com 30 e poucos anos, mas eu nunca vi isso de perto. Uhum. E aí ele começou a me explicar, entendeu? Tudo, história e tá. E eu fiquei impressionado, eu digo, gente, como é que você sabe tudo isso? Ele, não, Kennedy, lá tem um projeto de escolas, né, de professor de história, onde ele pega a parte histórica mesmo Sim. e explica para toda a comunidade o que aquilo ali representa a nível global, não é só nacional, não. Sim. Como nós somos vistos, o porquê que isso aqui é importante, o porquê da gente saber disso daqui e disseminar para as outras pessoas do nosso É estado. menção cultural, né? E isso foi um projeto que ele disse que foi gratuito, que ele participou. Sim. Olha, uma iniciativa, cara, que eu fiquei impressionado. Ele sabia tudo de forma Como fosse um detalhada. guia, né, da Isso, eu região. fiquei impressionado. E eu tô falando de coisa cultural. Aqui a gente tá falando, assim, de coisa cultural, mas que vai muito além Sim. disso, né? Sim. Você entender sobre os seus direitos, sobre a sua São história, ações diretas, né? né? Sua origem. Então, assim, eu acho um projeto como esse realmente magnífico. Cara, se eu for ficar elogiando aqui a defensoria, eu vou ficar puxando a sardinha. Continue, porque- Kennedy, a gente gosta. Eu sou apaixonada Eu pela amo, eu defensoria, também assim, sou. e fico muito feliz quando tenho a oportunidade de trazer um pouco do que acontece na defensoria, né, de compartilhar com as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam conhecer cada vez mais o que é a defensoria pública. É muito importante falar sobre os projetos, porque é essencial que as pessoas assimilem que a defensoria é muito mais do que a atuação nos processos judiciais, né? Perfeito. A nossa atuação é muito mais ampla do que isso, e é o nosso grande diferencial, penso eu, né? Sim, Através desses projetos e através dessas atuações, a defensoria se aproxima mais das pessoas, da população, é mais lembrada, e nós conseguimos também potencializar as nossas ações, porque em vez de um trabalho individual, a defensoria consegue promover mudanças ou consegue promover atuações que abrangem um amplo espectro de pessoas, né? E isso é muito importante para nós. E é muito bom também compartilhar isso com vocês para que mais pessoas conheçam sobre a Defensoria Pública e sobre o trabalho. Eu vejo que a defensoria, ela age
como se fosse num sistema de ecossistema. Então, Uhum. sempre quando ela tem uma ação, ela procura outros órgãos para que possa levar mais benefícios. Então, vocês estão sempre, ao invés de focar no processo, vocês sempre focam no benefício final. Sim. Então, eles têm aquela dor ali. Se a gente não consegue, como é que eu posso dizer, ajudar, eu vou trazer outro órgão aqui que talvez ele consiga nos ajudar, vou trazer um parceiro ali. Ah, mas eu não faço essa parte aqui da troca de nome, por exemplo, eu acredito que eu posso estar falando Uhum. a troca de nome com relação. Eu acho que é o processo da. É um projeto da Patrícia, que fala com relação Também, a o pessoa projeto se Meu Nome, identificar. Meu Orgulho, né? De alteração Exatamente. de prenome e gênero de pessoas trans. Que é um É, projeto super importante. muito importante. Porque E que tem resultados bem, bem importantes, concretos aqui no estado do Piauí, né? uma Já mudou coisa a tá vida de escrita. muitas Eu pessoas. já escutei isso de forma pessoal, eu como jornalista. A pessoa se diz assim: agora eu sei que meu nome não é mais Danilo, meu nome Hum, agora é outro. sim, Mas eu sei porque tá escrito no papel. Eu recebi hoje o papel e tá lá o escrito. Que documento, é como eu me exatamente. identifico. É uma forma de atuação que é muito importante da Defensoria, né? A Patrícia também está à frente de mais esse projeto que mudou a vida de tantas pessoas que que passam a viver de acordo com a sua identidade, né? De acordo com aquela forma com a qual, com o gênero com o qual se identificam, né? E é como você falou, a defensoria busca parcerias porque a nossa atuação ela não se esgota em si mesma, né? A defensoria é uma provocadora, né? Sim, A sim. defensoria, tanto que pela própria Constituição nós promovemos e defendemos direitos humanos. Então, a defensoria, ela age e impulsiona outros processos, Sim. impulsiona outras ações, e para isso a gente precisa dessa ação articulada, dessa atuação em rede, né? Nós somos parte de um sistema de justiça e nós somos peças de uma engrenagem maior que funciona, e quanto melhor a defensoria funciona, mais outros processos e outras ações são impulsionadas, né? No levantamento das pautas aqui do nosso programa, quando a gente chegou nessa pauta da troca de nomes, a gente até conversou, né? Davi, entre uma das pautas tem uma pergunta que eu acho que vai casar diretamente com essa. É uma pauta praticamente mas não foi Sim. proposital, mas meio que foi. Que era sobre agora, nós tivemos recente agora uma eleição nos Estados Unidos, né? Onde teve, quem assumiu a presidência foi o Donald Trump. E entre uma das ações que ele fez foi no sistema carcerário, né? Tirar pessoas que se identificavam ali como mulheres e que estavam no sistema como mulheres e colocar todas elas no sistema masculino. Qual o impacto de uma decisão como essa pode gerar na vida de um ser humano que passa por isso, se identifica como mulher, inclusive é chamado como mulher por nome feminino, do nada, bruscamente, ser jogado no sistema masculino? Quais são os efeitos negativos que Ah, pode isso acontecer é isso? gravíssimo, né? Aqui no Piauí, nós temos um sistema que funciona de forma diferente, né? As pessoas, elas têm a sua identidade respeitada, tanto que nós temos mulheres trans que cumprem pena na penitenciária feminina, né? E não há dúvida de que a identidade da pessoa precisa ser respeitada, né? Isso. Eu não consigo nem dimensionar quais são os impactos que isso vai promover na vida dessas pessoas que vão ser colocadas em perigo, né? Que vão ter a sua saúde mental certamente afetada de forma muito drástica, e é meio assustador o que está acontecendo, não só lá nos Estados Unidos, como no mundo, né? Mas a Defensoria do Piauí, né? E nós aqui no Brasil, nós continuamos lutando na Pelos direção direitos. inversa, né? Para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Bacana. Eu queria agradecer a participação da doutora Kaliaska para falar sobre todas essas pautas e já me comprometer a trazer a Patrícia Monte, a doutora Irani,
E deixa eu anotar A aqui. Carla E a Andrade. Carla Andrade. Eu anotei todos. E ainda tem outras, E viu? ainda outras Eu que... vou voltar aqui para falar da Sheila, Da para falar de Sheila. outras defensoras. A Sheila tem um projeto que é o Conciliar pela Criança, Aqui já que veio o é Juliano lindíssimo. Leonel, Sim, tem o próprio Erisvaldo também. sim, tem também o projeto que é desenvolvido, outros projetos que são desenvolvidos no âmbito do sistema prisional, né? Nós temos a própria Itinerante em Ação que você mencionou Sim. aqui, que é coordenado pela diretoria da Defensoria Itinerante, é o defensor Alessandro, né? Já houve outros colegas na diretoria e a gente precisa marcar de novo para falar sobre essas outras pautas aí da Defensoria Pública. E, Não Davi, falta assunto. eu vou ter que fazer uma última pergunta de finalizar, porque senão a nossa audiência, ela me dá um puxão de orelha, né? Sim, fica à Gente, vontade. a gente pede perdão para vocês, é porque a gente está tão empolgado, Sim. né, com a doutora Carla, que a vontade que dá é passar o dia inteiro aqui conversando. Eu conseguiria tranquilamente falar sobre defensoria e ouvir, que é o que eu mais gosto é de ouvir todos esses projetos tranquilamente o dia Papel e inteiro. caneta aqui anotando. Mas assim, a gente tem que perguntar porque eles pediram. Doutora, a gente tem muito estudante que acompanha o recorte jurídico, né? E muitos deles sonham em um dia ser um advogado, ser um defensor ou outras carreiras, né? Que o direito pode proporcionar. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho a sua trajetória até você chegar ao cargo que você está hoje. Como é que surgiu essa vontade pelo direito? Se você chegou a advogar ou já foi direto para concurso? Explica para a gente um pouquinho. Sim, da minha história pessoal, né? Eu vim para Teresina por um desejo da minha mãe, especialmente, de que eu tivesse acesso a uma educação de mais qualidade, né? Eu nasci lá em Brejo Santo, no interior do Ceará, e vim para cá com 11 anos de idade. E na época do vestibular, eu fiz vestibular em 1997, né? Já tem muitos anos. E eram poucas as oportunidades que a gente tinha, era faculdade pública, né? Na grande maioria. Acho que aqui no Piauí ainda estava sendo criado o primeiro curso particular de direito. Então, eu prestei vestibular para a federal aqui. E depois que eu me formei muito jovem também. Eu entrei na faculdade com 16 anos e me formei aos 21. Tinha acabado de completar 21. Eu já tinha passado no concurso para técnica judiciária no TRE. Eu fui técnica durante 4 anos e meio, trabalhei lá. E entre a graduação, né, o dia em que eu terminei a graduação e antes de ser convocada pelo TRE, aconteceu o concurso da Defensoria Pública do Piauí e passei no concurso em 2003. Eu sou daquele concurso de 2003. E trabalhei no TRE até que fui convocada pela Defensoria Pública. Eu fui nomeada em 2008. Então, em maio, agora eu vou completar 17 anos de Defensoria Pública do Estado do Piauí. E a Defensoria foi um concurso que aconteceu, eu não tinha um foco específico na Defensoria, mas a Defensoria é muito apaixonante, né? E a cada ano que se passou, eu me empolguei mais, né? E vivi mais a Defensoria Pública. E a partir de 2017 eu tive a oportunidade de iniciar minha participação na gestão da Defensoria. Sim. Eu iniciei na gestão da Defensora Geral Ildete, fui coordenadora regional. Depois eu fui convidada pelo Defensor Geral Erisvaldo Marques dos Reis para compor a equipe dele como subdefensora geral. E a partir dessas participações na gestão da Defensoria, eu pude participar mais diretamente da política institucional. Mas a Defensoria é uma carreira para quem tem o desejo, né, de fazer o concurso da Defensoria. E nós tivemos muitos concursos, especialmente do ano de 2021 para cá. Sim. É uma carreira que é muito atrativa hoje, porque hoje nós conseguimos uma valorização bem melhor da carreira, né? E é uma oportunidade de você trabalhar diretamente com direitos humanos, a defesa e a promoção dos direitos humanos, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? A Defensoria é uma instituição de transformação social e quem está nela cada dia mais se apaixona pelos assistidos, né? É uma atuação que é muito gratificante
E eu gosto muito e fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais pessoas, né, interessadas na carreira da defensoria, que é uma carreira para quem gosta de gente, né, para quem se interessa por pessoas, para quem tem coragem e disposição para lutar por direitos. Doutora, eu queria, para finalizar a entrevista da senhora, antes de tudo, agradecer a sua participação, a sua Obrigada. excelente participação em estar esclarecendo grandiosos projetos que têm acontecido no nosso estado. E também fazer só mais uma pergunta, que é de praxe aqui, É a regra. que é a regra, Ah, né? é? Eu queria que a senhora deixasse uma indicação de um livro, de um filme e uma frase para todos os nossos ouvintes que estão nos escutando agora. Eita, deixa eu ver aqui. Eu, em vez de um filme, Pode ser série. eu adoro uma série, chama Borgen, é uma série dinamarquesa. E eu adoro. E é uma série em que uma mulher, a primeira-ministra da Dinamarca, e mostra um pouco da história dela como primeira-ministra. E depois que essa série foi divulgada lá na Dinamarca, a Dinamarca elegeu a primeira mulher, primeira-ministra de sua história. Caramba, É, olha a influência, é caramba. interessantíssima. E uma frase, eu não estou lembrada especificamente aqui de uma frase, eu acho que uma, uma mensagem que eu tenho muito em mente, né, é de que tudo passa, né? Tudo é passageiro, a impermanência é que é a regra de tudo. E que a gente possa ser grato e abraçar as oportunidades, né? Viver o presente e ser inteiro, né? Se dedicar por inteiro. Eu repeti bastante, assim, nas últimas semanas, nos últimos meses. É muito bom quando você tem a convicção de que você entregou os seus 100%, né? Então, a consciência de que você faz o seu melhor a cada dia, né? É o que é a parte boa de deitar à noite e pensar, né? Que durante aquele dia você entregou o melhor de você para as outras pessoas. E falando nisso, eu lembrei agora de uma frase que eu acho que é da Madre Teresa de Calcutá, que ela falou que não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor do que estava antes de encontrar com você, né? Eu acho que quando você faz uma diferença positiva na vida das pessoas, você está cumprindo sua missão. Perfeito. E a indicação do livro, doutora? Deixa eu ver aqui um livro que me marcou muito. Tem um livro que chama Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estés. É um livro maravilhoso, que é sobre mulheres, né? Sobre a história de mulheres, sobre honrar as mulheres que nos antecederam e sobre preparar o caminho para as mulheres que virão. Bacana, bacana, bacana. Eu tô satisfeito e com vontade quero mais, mas infelizmente. Mas vai ter outras oportunidades. E aqui a gente já aproveita, doutora, para fazer o convite. Você falou o nome aqui de pessoas maravilhosas, algumas eu tive a oportunidade de conhecer e eu ratifico mesmo Sim. que é tudo isso que você falou. São pessoas, cara, a defensoria, gente, está em boas mãos e está com pessoas excelentes, compondo ali toda a sua estrutura. E se você quer acompanhar o nosso trabalho aqui do Recorte Jurídico, você já sabe. Siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, Recorte Jurídico, e lá no YouTube tem uma série de vários episódios. Agora em março nós estamos fazendo uma temporada especial com mulheres de destaque na sua profissão. E se você quer escutar esse episódio completo lá no nosso Spotify ou assistir na íntegra, né? Todos os episódios, já sabe. É só clicar lá no nosso canal no YouTube, que vai estar lá todos os episódios. E lembrando que toda semana tem episódio novo. Então não perde, fica por dentro de tudo que acontece aqui no Recorte. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.